Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Empatados, o podcast que fala sobre ser homem hoje sem o peso de ontem. E hoje o programa não vai ser fácil, é um tema espinhoso, mas que a gente tem que falar, né? Setembro Amarelo. Fala aí, todos. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Arthur Abner. Bom, como o Léo já apontou, hoje vai ser um tema mais espinhoso, né? Um tema que, principalmente quando a gente fala sobre saúde mental e masculinidade, é um tema que não é muito abordado. E nesse mês, principalmente, acho muito interessante a gente trazer esse tema. Nosso convidado de hoje é psicólogo formado pela USP, mestre em psicologia social também pela USP e doutor pela Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp. Ele coordena o projeto Rompa da Uninove, que é voltado para o atendimento de mulheres vítimas de violência. E também tem uma trajetória longa aí na prevenção e na pós-venção, que é muito importante, a gente vai falar aqui, é o suicídio. Também é coautor do livro Repensando o Suicídio, que é considerado o primeiro livro aí que traz um olhar com uma forma crítica para esse tema delicado. Vamos falar hoje com Thiago Bloss. Chega mais, Thiago. Boa! Muito obrigado, prazer. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Com licença. Bem-vindo, Thiago. Eu pego aqui. Isso. Aí seu microfone tá. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, Leonardo. Arthur, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Grande, grande. Esse é um assunto. Eu já tive perdas por conta de suicídio, pessoas que se mataram muito próximas a mim. E eu costumo falar que é uma coceira incoçável, né? Você tem essa dor que parece que nunca passa. Mas quando a gente conversa e procura ajuda, acho que fica um caminho mais, não mais fácil, mas mais aceitável de seguir a vida em frente. Sim. Dito isso, eu queria te perguntar por que você escolheu se tornar um especialista nesse assunto que é tão espinhoso e tão difícil assim para gente? Tem algum motivo especial? Eu acabei caindo nele por demanda do meu trabalho. Eu comecei a minha carreira profissional trabalhando com vítimas de violência, né? Trabalhava na assistência social, em um centro de referência especializado de assistência social, em que a gente recebe vítimas de violência. E nisso, naquela época, já faz 10 anos isso, a gente começou a receber muitos casos de ideação suicida, comportamento suicida e etc. E isso me fez começar a buscar os estudos sobre suicídio. E na época, a minha esposa já trabalhava com suicídio, ela já atuava nessa Psicóloga área, também, né? psicólogo Ah, também, legal. psicanalista. E aí eu de vez eu caí nessa área e fiquei, né? E hoje eu trabalho nessa dupla articulação entre suicídio e violência, né? É minha área de pesquisa hoje. Tanto no consultório quanto escrevendo livros e fazendo palestras, grupo de apoio também. Isso, exatamente. Artigos, pesquisas e em geral. É isso. E quanto tempo já que você está nessa 10 anos. 10 anos? 10 anos. 10 anos. Tiago, aqui a gente foca muito na coisa dos homens, né? Uhum. E dados do Ministério da Saúde, que a gente viu aqui para fazer o programa, homens cometem 4 vezes mais Isso. suicídio que as mulheres. Você tem alguma explicação para isso, assim, para esses números? Esse é um número já conhecido para nós, né, que trabalhamos na área de suicídio, é o que a gente chama de paradoxo de gênero, né? Então, é interessante, porque as mulheres tentam mais suicídio, 2 vezes mais que os homens, mas os homens efetivam mais, se matam mais por suicídio. Caraca. Nossa, É quase 4 vezes, né? 3,8 aham. vezes. E aí a gente consegue explicar isso totalmente pela questão da masculinidade, pelos nossos padrões hegemônicos de masculinidade, que colocam aos homens esse comportamento muito mais agressivo, né? ah, em suas atitudes, né? Então, os homens eles utilizam métodos mais agressivos para se matar, né? Não vou falar aqui, até porque acho que é o cuidado nosso para a questão do gatilho, mas são métodos. Acho que um é importante falar até para a gente pensar a questão da prevenção, que é o uso de arma de fogo, né? Uma coisa bem masculinista e, e é importante colocar. A gente já tem pesquisas e uma vasta literatura que mostra que a facilitação ao porte de armas aumenta o número de suicídios.
É, uma coisa tá ligada, né, com a outra. Sim. Caramba. Uma coisa legal quando você traz essa questão do gênero, eu vi também nessa pesquisa, é que 69,4 dos homens buscam ajuda psicológica. E em contraponto, a gente tem as mulheres que mais de 80% já passam ou buscam ajuda psicológica. Então tem essa disparidade quando a gente fala sobre porcentagem, sobre essa busca de ajuda para com o homem, o gênero feminino. É isso, a gente vê no dia a dia da clínica, né? Sim, Assim, é muito difícil o homem chegar. E quando eles Já chegam, tá já tá mal, né? Já tá muito tipo, já, mal. não, é normalmente assim, eles vêm para o nosso consultório por encaminhamento psiquiátrico e ainda assim eles chegam e eles falam, eu não sei o que falar. O que que eu estou fazendo aqui? Eu não sei o que falar, né? E é muito maluco, você fala, às vezes você tenta falar o básico, até para tentar ser didático com a pessoa, assim, você fala, é, tenta falar sobre o que você está sentindo, sobre o que, sei lá, o que está aí dentro, assim, uma coisa bem senso comum mesmo. A pessoa não sabe, assim, parece que há uma sim. cisão, assim, com a sua interioridade, né? E a gente vê também isso, o Leonardo falou que é uma pessoa enlutada, né, pelo suicídio, a gente vê isso nos grupos de pós-venção, né, que é o grupo para pessoas enlutadas pelo suicídio. Mesma coisa, os nossos grupos de pós-venção, a maior parte são mulheres. Então, até após o suicídio, quem busca cuidado são as mulheres, né, mais do que os Sim. homens, né. Então, tem uma questão muito também relacionada aos nossos padrões hegemônicos de masculinidade, que é associar o cuidado à saúde ao frágil, ao Uhum. feminino, né? Ao Sim. vulnerável, né? Vulnerável, ao fraco e assim. Sim. Eu lembro que quando eu fui procurar terapia, foi que eu comecei a ter pensamentos negativos, a pensar não em suicídio, mas em morte, mas pensar mais em morte e tudo mais. E aí foi bem isso que você falou, né? Eu fui e eu cheguei lá, eu também não sabia o que falar, e aí eu acabei metralhando, falando tudo, assim, de uma vez. E aí depois foi que eu fui percebendo que, não, vamos falar, vamos com calma, passo a passo, tudo mais. Parece que é muito similar, né, as histórias, assim, de Sim, homens, né? sim. E só colocar um dado importante, né? Tem uma pesquisa que, para variar, eu não vou lembrar o nome do autor, eu sou ruim de memória, mas ele comparou perfis de homens, né, com comportamento suicida e ele percebeu que justamente os perfis de homens que são mais enrijecidos, né, que, por exemplo, consideram que o perfil correto de homem é esse homem duro, que não expressa emoções, etc., que a gente vê muito no mundo corporativo, né, essa coisa, Competição, né? exato, assim, essa questão de uma negociação, né? Aquele rosto meio Roberto Justo, sabe? Você Sim, está demitido, aquela coisa assim, dura, assim, seca, inabalável, aquele. inabalável, assim, que Sim. você não vê expressão no rosto da pessoa. Tem uma pesquisa que mostra que são justamente esses perfis que mais apresentam comportamento suicida, né? Muito Porque eu interessante. acho que. Aqui eu tô falando que eu acho, tá? É porque eu acho que também se frustra muito. Porque tem aquele ideal de competição, de perfeição, de, né? Talvez seja um. Acaba se frustrando muito, assim, com a realidade, né? Exato. E uma coisa também interessante que eu estava vendo nessa pesquisa é principalmente sobre a faixa etária de idade. Eu vi que os mais propensos são de 15 a 29 anos. E eu queria entender por que essa faixa etária ela é tão vulnerável a isso. Tá. Vamos lá. Essa faixa dos jovens, né? Então, jovens e jovens adultos, né? Aí, terceira maior causa de suicídio, por exemplo, mundialmente, é nessa população. Em números absolutos, os jovens e jovens adultos são os que mais se matam, mas em números relativos, são os idosos que mais se matam. Mas é muito Caraca. interessante, são os idosos. Mas nos dois, a gente encontra uma aproximação, eh, a gente encontra determinações próximas. Para os jovens, aí é a desesperança do nosso mundo hoje, né? A gente está Sim, vivendo num mundo hoje de múltiplas crises, né? Então, Sim, crise econômica, crise política, crise ambiental, crise psíquica e etc. Assim, a realidade hoje que se tem para os jovens hoje, né? Eu que sou professor, eu vejo isso muito dos jovens que eu dou aula na universidade, é um mundo de desesperança, né? Assim, é um mundo que ele não tem apresentado muitas soluções, muita esperança, muita perspectiva, né, de mudança e etc, né? Então, isso reflete muito. E tem também, lógico, essa pressão que se dá sobre os jovens, já por desempenho muito cedo, por, né, uma coisa que a gente fala bastante, né, assim,
O que o mundo tem para oferecer hoje de futuro para os jovens, ou é se tornar trabalhador de aplicativo, né? Ou se tornar digital influencer. Não tem muito além disso, né? Então, assim, que empobrecimento do mundo nessa hora que se apresenta, né? Que Uhum. mundo pobre, né? Empobrecido que se apresenta para os jovens, né? Para o caso dos idosos, vem muito no sentido da descartabilidade do idoso hoje numa sociedade que visa o hiperprodutivismo. Sim. A partir do momento que você deixa de produzir, você se torna uma pessoa absolutamente sem valor para esse modelo de sociedade, né? E isso tem totalmente um impacto, né, nos idosos, né? E eles também são mais frágeis, né? Então, uma determinada tentativa de suicídio usando um determinado método para um jovem ou para uma pessoa adulta, é, tem um impacto distinto do idoso, por exemplo, que pode morrer com uma fratura, por exemplo, né? Então também é uma saúde mais vulnerável e também se explica o aumento de suicídios neles, né? E aí, quando eles acabam tentando cometer esse ato, acaba tendo mais efetividade também, por serem mais frágeis, né? Exatamente, exatamente, perfeito. É E, isso. e é, e é, assim, eu sou publicitário, além de podcaster aqui, né? Trabalhamos juntos, eu e o Arthur. E no mercado, nesse mercado, uma pessoa com mais de 60 anos, eu acho que raras exceções, assim, raríssimas. Exato. 40 ali já tá tiozinho já para trabalhar. Então, esse é o ponto, né? Assim, então, é um mercado, e acho que é interessante, isso é uma questão de saúde pública importante, uma questão social importante. Nossa população está envelhecendo, né? Então, é uma população que ela está começando a crescer o número de idosos, né? E a gente não está vendo esse crescimento populacional. Então, o que que será esse futuro, né? O que que será esse futuro, né? Serão idosos tendo que cuidar de idosos, e como é que fica, então, essa visão, essa imagem de que uma pessoa com 40 anos já é um vovô, É, já é um improdutivo, né? Assim. o pessoal da geração Z zoa bastante a gente, né? Ah, sim. Ah, vocês Ah, são velhos. não é nem cringe mais. Um dia eu falei cringe, o pessoal falou, não, já Já passamos passou essa do fase, né? Já cringe. mudou. O cringe já tá Já cringe. tem outra expressão, né, É, para falar. é. É, Thiago, vamos entrar aqui agora na seara do Setembro Amarelo, né? A gente conversou bastante antes do episódio, como a Sim, gente sempre muito. faz. Uhum, Eu li seus textos, né? E eu queria trazer uma aspa sua, uhum. para começar a falar desse assunto, que você disse que o Setembro Amarelo não deveria existir, né? Primeiro eu queria saber por que você defende essa ideia. Ah, você tem umas 2 horas de programa, né? Eu tô longe. Vamos lá, vamos lá. John, aumenta o tempo aí. Bom, a primeira coisa, assim, para início de conversa, é o fato desse modelo de campanha que a gente utiliza para a saúde mental. Por quê? Esse modelo campanhista na saúde pública, ele foi usado desde a sua concepção, lá no início do século XX, para doenças infecto-contagiosas. Campanha de vacinação, por Sim, exemplo, contra a rubéola e essas coisas. A gente exporta um modelo, por exemplo, de vacinação para o cuidado em saúde mental e centraliza isso em um mês apenas, em que acaba tendo uma hiperconcentração de recursos nesse mês e a gente esquece o resto do ano, né? Isso é o primeiro ponto. Então, assim, o modelo campanhista, ele já teve a sua validade, vamos dizer assim, no caso das doenças infectocontagiosas. Só que não existe vacinação para suicídio, né? Então, assim, é um modelo que ele já é importado de ciências médicas pensando em um fenômeno complexo que envolve milhares de disciplinas, dezenas de disciplinas, que é o fenômeno do suicídio, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a campanha, bom, a gente tem uma pesquisa, né? Está fazendo 10 anos de campanha e a gente já tem pesquisas científicas mostrando que ela não teve nenhuma eficiência na redução dos suicídios no Brasil. Pelo contrário, subiu os suicídios no Brasil nesse recorte de 10 anos, né? Isso é algo lógico, sim. A responsabilidade não é unicamente do Setembro Amarelo, a gente sabe muito bem que uma campanha não vai dar conta de um processo social complexo, sim. mas tem algo aí que está mostrando que é uma ineficiência. E isso precisa ser levado em conta porque o pessoal gosta tanto de falar que a gente precisa de evidências científicas, isso é uma evidência científica de que a campanha não está dando certo. Terceiro ponto, produção de desinformação. Essa campanha produz muita Sim. desinformação, inclusive de especialistas, que eu acho uma coisa assustadora. Então, por exemplo, um grande dado errado que todo Setembro Amarelo, especialistas e não especialistas reproduzem.
9 em cada 10 suicídios podem ser evitados. Isso é um absurdo, isso é um completo absurdo esse dado. Por quê? Porque parte da pressuposição de que, bom, esse dado vem de outro, né, que diz que 90% dos casos de suicídio são relacionados a transtornos mentais, que já é um dado que é muito questionável por muitos autores da epidemiologia. E é esse dado, bom, se 90% dos suicídios são relacionados a transtornos mentais, são doenças mentais, então, se a gente medicar essas pessoas corretamente, então 9 em cada 10 suicídios podem ser evitados. Além desse erro de querer transformar o suicídio numa doença que a gente cura tomando uma pílula, né? Sim. Que isso já é só a gente olhar os dados concretos que a gente vai ver que isso não existe, né? Confunde, isso é bem problemático, prevenção do suicídio com previsão do suicídio com impedimento do suicídio. Prevenção do suicídio, para ser assim muito simplista aqui, é redução de riscos. A gente não tem controle sobre eles. Então, assim, não dá para a gente prever quando alguém vai se matar, não dá para a gente impedir alguém de se matar. E a campanha ela fica já há 10 anos falando isso. Outra coisa também que é muito preocupante dessa campanha, é essa coisa de falar que a gente precisa estar atento aos sinais. Bom, eu sou profissional dessa área há 10 anos. Eu tenho dificuldade de enxergar sinais. Agora imagina a gente querer ficar empurrando a população para uma responsabilidade, É, para uma individualização da responsabilidade, que a população não tem condições eu de... tava pesquisando para o papo aqui, eu vi um blog, alguma coisa, falando assim, 10 sinais de que a pessoa pode estar Sim. pensando em cometer. Achei um absurdo aquilo, porque É um completo absurdo. É um completo cada absurdo. pessoa é de uma Não, mentalidade, então, assim, não dá para transformar. Isso que é o complicado do Setembro Amarelo, porque ao invés de esclarecer a população, formar a população, começa a trazer listinha de TikTok, como se saúde é, mental fosse Sim. ticar listinha de TikTok. Então, E é muito mais complexo. muito mais complexo. Então, assim, a gente vê, principalmente nos nossos grupos com enlutados por suicídio, duas questões, né? Assim, primeiro, ou pessoas que falavam, gente, tava tudo bem, entendeu? Assim, a pessoa tava trabalhando, tava brincando com o filho, etc. No dia seguinte, infelizmente, tirou a própria vida. E isso é muito chocante pra gente. Então, assim, quando esses sinais não estavam visíveis, né? Ou a gente ouve muito de pessoas enlutadas que dizem, né, que aí o enlutado, o que que ele faz? Ele vai entrando em contato com aquilo que a pessoa que se foi deixou, né? E de repente fala, eu estava revisitando um caderno dessa pessoa e achei uma anotação ali que a pessoa escreveu que a vida não fazia mais sentido. Só que a pessoa descobre esse sinal 6 meses depois da morte, você entende? Então, assim, esses sinais nem sempre estão visíveis. E não são tão claros, né? E tem mais uma coisa, Arthur. E aí eu trago aqui um relato de uma enlutada que passou no nosso grupo, que eu acho que é assim, eu acho que um dos relatos mais lúcidos que eu já presenciei, que ela falou assim, ela perdeu uma pessoa e essa pessoa tinha todos os sinais. E ela abriu mão da vida dela para cuidar dessa pessoa, para ficar do lado dessa pessoa. E aí, em certo momento, nos nossos grupos de pós-venção, ela fala: eu odeio o Setembro Amarelo. Porque o Setembro Amarelo fala que é para a gente estar atento aos sinais. Eu sabia de todos os sinais, eu fiz de tudo e mesmo assim ele partiu. Então é isso. É uma campanha que ela produz desinformação. E fora que se tornou um mercado lucrativo agora, Sim, sim. de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a área e estão vendendo caneca do Setembro Amarelo, camiseta, vendem palestras prontas, que é uma coisa Vira, vi- antiética, vira um mês comercial vira um também. mês comercial. eu vi no Perfeito. seu texto, você citou um vídeo de uma criança, né? Que a criança fala sobre prevenção no TikTok, ali, Isso, aí começa essa adultização de adultos, crianças, né, que o Felca falou. já entra em outro tema, Já mas entrou em outro tema. Sim. Não, mas, gente, é só para fazer, porque aí o pessoal fala, tá, mas então você não vai. Não, gente, eu trabalho com prevenção do suicídio. A minha defesa é o dia 10 de setembro, que é hoje, por sinal, que a gente está Sim. gravando. Não sei se pode falar a data. Pode. Que hoje é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Eu defendo, sim, esse dia. E o resto, prevenção no ano inteiro, né? O Felca, gente, com aquele vídeo que ele fez da adultização, ele fez muito mais para adultização do que o Setembro Amarelo, em 10 anos, tá fazendo pelo suicídio, entendeu? Assim, com um vídeo, o Felca, ele conseguiu fazer uma legislação, gente, Sim. sabe? Então esse é o ponto. É uma campanha que ela está produzindo desinformação, está culpabilizando pessoas e virou um grande negócio, um grande balcão de negócios lucrativos sobre o sofrimento mental alheio. É Imagina. isso, resumindo em 2 horas a conversa.
Você acha que o suicídio é uma questão individual ou, ou não? É uma coisa maior? O suicídio ele é multideterminado, e o meu entendimento, né, sou psicólogo social, trabalho com teoria crítica, é de que o suicídio ele é a expressão no indivíduo de forças sócio-históricas maiores, né? Se a gente for pegar a história do suicídio, nós vamos ver que para cada período histórico nós tivemos determinações específicas para o suicídio, não foram os mesmos suicídios. Apesar de a gente também ver algumas continuidades, né? Como, por exemplo, o impacto da violência sobre o indivíduo, da escravização, do trauma histórico, etc, etc, né? Mas é um absurdo a gente querer entender o suicídio, por exemplo, como algo individual, ou como até, por exemplo, resultado de um transtorno mental, de uma deficiência do circuito serotoninérgico do cérebro, etc., por um motivo só. Isso está muito delimitado pela ciência. As populações que mais se matam são aquelas mais vulnerabilizadas pela violência estrutural. População negra, população indígena, população LGBTQIAPN+, idosos. No caso, as mulheres, elas tentam mais que os homens. Isso é um dado importante, tentam 2 vezes Uhum, mais que os homens. Sim. Bom, se o suicídio fosse uma mera questão individual, então, curiosamente, justamente as minorias sociais teriam defeitos no cérebro, né? Então, bastaria a gente medicar esse cérebro, voltar à homeostase dentro do cérebro, que a gente preveniria o suicídio. Não é isso, né? Então, o suicídio ele tem determinações sociais, culturais, históricas profundas aí, né, para sua existência. existe uma forma honesta e efetiva de tentar aplacar um pouco esses números, de tentar diminuir, prevenir Bom, redução das redução desigualdades. de danos, Redução das desigualdades, acho que é o início. Assim, acho que é sempre importante, é importante falar isso, sim, com ser direto. O nosso horizonte é buscar uma sociedade mais justa. É isso. É a busca de uma sociedade justa, né? É, cabe lembrar, dados da OMS, 73% de todos os suicídios no mundo ocorrem em países do sul global, né? Então, esses países chamados pobres, né? Isso já diz muita coisa. Uhum. Isso já diz muita coisa. Então, é a partir desse espectro, que aí no caso é o meu recorte, né, da violência estrutural, dessa estrutura produtora de desigualdades e que produz sofrimento mental, é a partir desse espectro que a gente precisa pensar a questão do suicídio, E né? principalmente quando, por exemplo, quando você traz essa questão do Setembro Amarelo e traz essa indagação, a gente faz essa indagação, né, sobre ele não deveria existir. Aí você entra nessa parte da comunicação que ela é uma comunicação de certa forma errada para quando a gente fala sobre a saúde mental e principalmente o suicídio. Que forma a gente tem para a gente, mesmo na linha do que o Léo falou, da gente conseguir comunicar ou fazer essa comunicação bem honesta e consciente assim para todo mundo? Ao decorrer do ano. Se a gente fosse, tipo, por exemplo, mudar essa campanha de Setembro Amarelo, falar dela durante o ano todo, mas que forma que a gente consegue abordar esse tema de uma forma efetiva para todo mundo, assim, sabe? Que todo mundo consiga entender, que todo mundo consiga procurar ajuda e tudo mais. Da mesma forma que, por exemplo, a gente trata, vou falar de um outro fenômeno, do bullying, né? A gente não tem um mês de combate ao bullying, né? Ainda bem, não fizeram isso ainda, né? Não Não fizeram dá isso ideia. ainda. Mas é algo que a gente vem recorrentemente falando, né? Eu lembro a vocês no ano passado que teve um aluno do Colégio Bandeirantes, um Sim. aluno preto, pobre, periférico e gay, que infelizmente tirou a própria vida, sofria muito bullying ali. E isso mobilizou a sociedade para uma discussão importante sobre o bullying, né? Sim. E a gente tem avanços interessantes aí nesse sentido. É isso, é só a gente não perder esse tipo de mobilização todo ano, né? De novo, não é apenas pela questão do mês e o quanto isso, apesar disso ser muito importante, de que essa concentração em um mês só faz a coisa virar comercial. É pela distribuição de recursos, de fato, né? De recursos do Estado, né? Que acabam se concentrando localmente num mês e isso acaba desarticulando outras políticas, né? É importante sempre a gente trazer essa questão do suicídio a partir desse olhar plural. Então, é fundamental que a gente rompa esse olhar medicalizado do suicídio, que tende a enxergar o suicídio como uma doença, como um problema mental. Então, trazer outras contribuições, por exemplo, da psicologia social, da psicanálise, da antropologia, da sociologia,
muitas áreas da saúde pública, áreas importantíssimas que trazem contribuições nesse sentido, né? Então, não reduzir isso que eu vejo muito no Setembro Amarelo, né? Assim, essa redução da discussão do suicídio para um olhar medicalizado, né? Assim, Sim, suicídio como um problema de saúde e doença, não é esse o ponto. Isso é um elemento interessante de se discutir durante o ano, né? Fazer articulação, por exemplo, com as políticas públicas. Que políticas públicas hoje a gente tem para conseguir pensar prevenção do suicídio? Não é só política de saúde, né? É também política de assistência social. A gente tem pesquisas, gente, isso já está documentado. Pesquisas que mostraram que a implementação do Bolsa Família para determinados territórios diminuiu as taxas de suicídio. Gente, isso é científico. Você ouve isso no Setembro Amarelo? não. É isso. Esse é o ponto. Você entende? Perfeito. Caraca. É isso. A gente percebeu que tem uma relação também muito bem definida de violência contra a mulher e suicídio, ou no caso, tentativa de suicídio, né? Quando a gente reduz e a gente protege essas mulheres, a gente reduz o suicídio. Isso está documentado. Isso é falado no Setembro Amarelo? Não, né? Então, isso que eu insisto. Para que serve o Setembro Amarelo se ele não quer trazer para a gente que o fortalecimento de políticas públicas ele previne o suicídio, né? Que fortaleceu o SUS, fortaleceu o SUAS, né? Que ninguém conhece, que é o Sistema Único de Assistência Social, que garantir moradia, garantir renda, ou seja, garantir direitos constitucionais, isso previne suicídio. Não se fala isso no Setembro Amarelo. Então, por isso que eu insisto. Então, acaba com essa campanha e a gente leva ela para o ano inteiro, entendeu? E puxando esse olhar mais plural, mais interdisciplinar sobre a questão do suicídio. Eu acho que também não ficar só na esfera médica, né, ou Isso. psicológica e também ver a coisa como um todo. Tiago, você fala muito da pós-venção, né? Desse Uhum. trabalho de pós-venção. É, eu acho que o pessoal, muita gente talvez não saiba não, como funciona, e eu queria muito que você falasse também desse trabalho com enlutados. Trabalho com enlutados assim, é destinado justamente para as pessoas que estavam vinculadas a alguém que tirou a própria vida. Não precisa ser necessariamente familiar, mas uma pessoa que estava ali, né, ou que foi impactada por um. Isso é importante também, né? Tem pessoas que ficam impactadas ao ver um suicídio público, né? Então são para pessoas aí que estão enlutadas, impactadas, né? E é esse cuidado depois da morte, por quê? Porque o luto por suicídio ele carrega algumas peculiaridades quando a gente compara com outros tipos de morte, como por exemplo morte natural, né? Por ser uma morte violenta, né, ele produz um impacto específico no enlutado, tanto por esse impacto da morte violenta, quanto por ser uma morte tabu, em que a pessoa não consegue falar. É difícil falar. A gente vê muito dos enlutados isso, né? Eles escondem das pessoas que perdeu alguém, perdeu um parente, amigo, etc., por suicídio, porque carrega todo esse estigma histórico, né, em relação ao suicídio. E tem uma coisa importante. Dentre os afetos, né, e dentre as reações que aparecem no luto por suicídio, está também a ideação suicida, né? Então, muitas vezes os enlutados apresentam também o desejo de morte, né? O desejo de se matar, né? Que é diferente. Mas por isso que é importante esse cuidado também, porque as pessoas se impactam e isso pode refletir sobre elas podem desenvolver também o que se chama, que é o comportamento suicida. Tiago, a gente tem um quadro aqui que a gente chama de Essa Doeu, que é basicamente a gente traz algumas coisas aí é, do submundo ou não, da internet, pra gente reagir aqui Uhum. Falar um pouco e, mais sobre masculinidade também, bem e ver legal. também como que a própria sociedade está enxergando esse tema, né? Sim. Então temos eu não sei se é um meme, não sei como chamar isso. Temos o Rambo aqui representando o homem de antigamente, né? Homem O raiz? homem raiz. Sim, E agora o aí homem Nutella. É, é o homem raiz e o homem Nutella. Palavras machucam, meu Deus. você feriu meus sentimentos. E o Rambo ali na saída a gente resolve. Nossa, isso é muito a minha época de escola, assim, né? Chute no saco não vale, meu Deus. Pego lá fora. É, enfim. É que também é legal Dá também uma quebrada do gelo que aqui que tá pesado. então, é porque também é legal também trazer o personagem Rambo, né? O Rambo como Rock Balboa tem essa
eu acho que até essa personalidade da geração anterior, né? Até em alguns episódios anteriores a gente fala sobre a questão sobre o que é ser homem, foi um dos nossos primeiros episódios. Uhum. A gente fala muito sobre essa questão da geração anterior ter já muito pré-estabelecido o que é ser homem, Sim. e a geração de agora, ela tá, essas questões estão um pouco mais diluídas, então tá tendo essa confusão, né? Então, eu acho que também esse print também entra muito nessa nuance sobre o homem de antigamente, másculo, inabalável, e Uhum. também vindo agora para agora essa confusão sobre a masculinidade nessa geração. Sim. Eu acho, sempre quando eu vejo memes como esse, assim, eu sempre vejo muito essa tentativa desesperada de se sustentar um padrão de masculinidade que não se sustenta mais, né? Sim, Uma coisa que é muito interessante se refletir, né, assim, que toda vez que alguma instituição ou algum valor ele está em declínio social, é aí que a gente vê as pessoas mais tentando reforçá-lo, né? Então, por exemplo, sei lá, o modelo de família tradicional, É etc. verdade. Ela Caraca. tá em destruição e a gente vê as pessoas. sim, Nunca pensei nisso, mas A gente sempre tem que enxergar de forma dialética, de forma contraditória, né? Então, é justamente porque esse tipo de masculinidade de Rambo, ela é impossível, que aí as pessoas tentam a todo custo segurá-la, né? Para ela não sim, desaparecer, né? Para ela não. Então, o que eu vejo aqui, assim, para além da brincadeira do meme, é um grande desespero, desespero masculino aqui, por sustentar uma imagem, por sustentar um lugar masculino que é adoecedor isso, né? Falei agora há pouco para vocês, né, que é justamente esse padrão aqui frio, que, né, palavra, que eles fazem aqui a piada com palavras machucam, você feriu meus sentimentos, mas é justamente essa frieza de não assumir isso para si que tá levando os homens à morte, sim. entendeu? Isso é bem interessante. E aí, o que me chama muita atenção em relação à figura do Rambo, teve um certo dia que eu resolvi reassisti-lo, né? Que eu lembro que eu é assisti um ele era clássico, né? Sim, É clássico, um né? clássico. E vou falar algo, eu já me explico, tá? Mas eu achei brilhante, assim, brilhante, porque é um cara veterano de guerra, traumatizado de guerra, que carrega ali, sei lá, um estresse pós-traumático, alguma coisa, mas uma reação em que ele tem um embotamento afetivo, ele se coisifica, porque ele vem coisificado da guerra, aí de repente ele sai matando todo mundo, e aí quando ele destrói uma cidade inteira sozinho, o capitão dele, aquele que era superior dele, acolhe ele, quando abraça ele, ele desmonta, ele vira uma criança. E ele começa a chorar, e ele diz, ele começa a expressar o sentimento, começa a mostrar uma criança ali vulnerável, abandonada, dizendo que eu estava sozinho, ninguém me ajudou, ninguém cuida de É mim, verdade. ninguém liga para mim, etc. Então, até brilhante, assim, é contraditório, porque assim, a própria figura do personagem Rambo, ele já mostra a fragilidade dele no filme, né? Então, não sei de onde os caras estão tirando essa coisa delirante, aí, Tem porque até ele o, mostrou a fragilidade. o O próprio que é isso? Rock, né? O Rock também, quando ele ganha a luta, ele desaba, né? Ele começa a Desaba. chorar também. Acho que era o primeiro filme, né? Que ele. sim. Todo o olho todo roxo lá, todo fudido e Todo tal. torto. Então é isso, né? Assim, isso é muito interessante porque no final, até assim, eles conseguiram distorcer até a própria figura do Rambo, né? Que é uma figura que no final do filme ele mostra totalmente a fragilidade dele, né? E o legal que você trouxe aqui, por exemplo, esse perfil, né, do homem durão inabalável, eles são os mais suscetíveis a cometer o suicídio, São né? os mais suscetíveis justamente porque não conseguem entrar em contato com a própria interioridade, não consegue exteriorizar esses afetos, esse sofrimento, vira uma bomba relógio, né? Sim. E aí volta contra si mesmo, né? Essa agressividade, né? Toma essa aula de Rambo aí, cara. Olha só. Caraca. Maravilha. Vamos pro próximo aqui. A gente trouxe Meu Deus, o que que vem um aí? vídeo, mas não, Tá. esse aqui é mais legal. Deixa eu ver se ele tá com o som. Se não me engano, também tem a Difícil, isso serve também como um exemplo para todas as pessoas aí que sofrem, né, com ansiedade, com síndrome do pânico. Eu falo abertamente sobre isso porque eu sei o quanto é difícil, só quem passa sabe como é difícil, né? Então, toda semana de luta é muito tensa, né? Aquela incerteza, cara, que você tem do que vai acontecer e, pô, o coração batendo acelerado, você querendo provar para você mesmo, né, e poder entregar para os meus treinadores, para todo o público que me acompanha, um bom resultado, para que eles saiam alegres comigo também. Então você termina carregando um peso que muitas vezes é difícil de carregar, mas é possível, né? Então a gente deve continuar acreditando em nós
né, fazendo com muito amor, com muita paixão, aquilo que a gente se prontificou a fazer, né, e dar o nosso melhor todos os dias. Isso é o que basta. Eu, quando eu entrei aqui, eu falei com meus treinadores, eu falei, ó, não sei se eu vou sair com o cinturão, se eu não vou, mas tenho certeza de uma coisa, eu vou dar o meu melhor lá dentro, eu não vou desistir por nada, eu vou, meu irmão, tecnicamente, taticamente, fisicamente, vai ser o meu melhor ali, e foi isso, e foi suficiente para sair com uma grande vitória e com esse título. Que da hora. Importante, né? Importante. Apesar que a gente ainda vê uns elementos aqui que eu quero até colocar, que ele fala, não vou desistir por nada, né? Acho que seria importante um treinador falar, não tem problema se você quiser desistir. Sim, É Uhum. isso, verdade. você sabe seus limites também, né? E até porque, assim, essa sensibilidade de dizer, olha, você tá vindo de uma crise do pânico e tal, se você quiser desistir, não tem problema. Eu lembro a vocês, Isso tá é muito do homem também, né? muito do homem, muito do homem. E eu lembro a vocês, isso é importante que isso tem mudado, né, atualmente, né, assim, sei lá, no mundo do futebol tenho visto também esse movimento no mundo do futebol de muitos jogadores terem assumindo que entraram em depressão, que buscaram terapia, isso é muito importante, né. Eu lembro a vocês nas Olimpíadas da França, agora eu não lembro, que teve aquela ginasta norte-americana Simone Biles, que desistiu das Olimpíadas, Sim. que ela Pra falou, cuidar da própria mente, né? ela falou, ou a minha saúde mental ou a medalha de ouro, né? E é muito interessante ver os comentários na época vindo, para variar, muito de homens, né? Dizendo que é a geração Nutella, é a geração que não aguenta. Porque na minha época tinha ginasta que estava com a perna quebrada e não desistia, né? Sim. E eles só se esquecem de fazer uma pergunta, né? Qual que foi o preço disso, né? Para a pessoa. Sim. O legal é quando você traz jogadores, até os próprios lutadores. Eu lembro também muito que meu pai é flamenguista, pô, fanático. E eu lembro que ele acompanhava muito o Adriano. E teve Ah, toda Grande uma Didico. questão do Adriano Imperador que ele foi para fora jogar e tipo teve uma questão com o pai dele que ele morreu. Ele ficou um tempo muito depressivo e ele veio a voltar pro Brasil, né? uhum, Então ele Pra morar na favela, né? tipo, pra voltar pras pessoas que ele realmente gosta. Então eu lembro que meu pai acompanhou muito dele voltando, pô, meu pai achou mágico, mas todo o quão importante você ter um lugar para voltar, né? Pessoas que vão estar ali para você expor sua vulnerabilidade, para você realmente ser abraçado. Então, pô, muito massa. Didico é genial. É. Aliás, um dos melhores perfis no Instagram disparado, assim. Sigam Adriano Imperador. Aleatórios. Mas ele traz um elemento importante, de novo, insisto, né, assim, e ele também é de uma época em que ainda não estava como está hoje em alta essa questão da discussão da Sim. saúde mental, né? Enfim, é isso. É isso. Bom, vamos encaminhando pro final aqui. Eu queria entrar num último tema, Tá. que tá bem polêmico também, que é o uso de IA na psicologia, né? Eu vou dar um contexto aqui pro pessoal de casa. Nos anos 60 foi criada essa primeira inteligência artificial que emulava um psicólogo, que é a Elisa, Uhum, que ela basicamente você ia lá, colocava suas dores, ela fazia perguntas retóricas para você, uhum, e era isso. Só que os próprios estudos da época mostram que foi muito, as pessoas se sentiam bem uhum, fazendo isso, uhum, né? E depois, agora, já na nossa era aqui de chat GPT e tudo mais, eles tentaram recriar essa Elisa, outra empresa, mas o nome foi para homenageá-la. E aconteceu de um menino que usou essa inteligência artificial também se matou, né? uhum, uhum, Mais recentemente, acho que foi semana passada, a gente também teve um caso nos Estados Unidos, que foi que a mãe também divulgou e tal, que o menino trocou mensagens, acho que foi com o chat GPT, uhum. se eu não me engano. Posso estar falando besteira que depois a gente vê essa informação. É, e aí, eu queria que você falasse também sobre esse senso de conexão com as máquinas, o que você acha também, se existe, se é possível a gente ter resultados positivos com isso, de terapias com inteligências artificiais, e, enfim, como você vê esse cenário hoje da psicologia moderna? Uhum. Eu vejo com muita preocupação. Eu acho que tem várias coisas para a gente falar aqui. Também dá mais 2 horas. Não vou, não vou, A Dani ali fica louca com o tempo. não vou me estender. Ela já tá olhando pro relógio aí que eu vi ele.
Mas acho que uma- assim, tem duas coisas principais aqui. Primeiro, como a tecnologia ela abole algo que é a essência do contato humano, que é o contato com o outro, né? Que é esse contato com o outro que ele é conflitante. Às vezes nem é palavra, pode ser um gesto, um olhar, né? Um gesto, um olhar, mas também assim, esse contato com o outro que envolve falha da comunicação, né? Assim, Lacan falava isso, né? Que a essência da comunicação é ela falhar, né? Então eu falo uma coisa, você entende outra, você processa de uma outra forma, mas isso faz parte do contato humano, né? E a gente está vivendo uma geração que ela vai perdendo cada vez mais esse contato. Veja como a nossa geração não atende mais telefone, né? Então a gente manda um áudiozinho no WhatsApp que a gente não está frente a frente com a pessoa, a gente O áudio garante, já né? é um, nossa, já é O, um. o áudio ele já é o que a gente diz de um contato narcísico, porque você está diante ali da sua própria imagem. Eu estou dizendo isso porque o chat GPT ele carrega isso, né? Você está conversando com uma pessoa ali que você sabe que não é real. E por isso esse caso aí dos Estados Unidos que você falou, o que que essa mãe percebeu, né? Que é o filho dela, acho que é a filha, né? Acho que era uma moça, se não me engano, não lembro. Falava para o chat GPT coisas que não falava para o psicólogo. Porque tem essa questão hoje da geração, dessa dificuldade do contato com o outro, né? Isso precisa ser refletido de uma sociedade, de uma cultura que está buscando sempre o próprio espelho, a própria imagem no outro e tem esse contato de entrar em contato com um ser humano real. Isso é importante, isso é sintomático. Tem um outro elemento que é muito preocupante aí e diz muito respeito ao nosso modelo de sociedade. Eu vou falar algo que as pessoas têm dificuldade, porque a gente vê muito essas coisas, né? Você abriu agora há pouco aqui o X, isso é muito publicação de X, que o pessoal fala assim, ai, O antigo Twitter. é o antigo Twitter, o antigo Tem que falar, Twitter, né? tem que falar, senão não tá É. O completo. antigo Twitter. Ai, tô saindo de alma lavada da minha terapia. Como a terapia me faz bem? Terapia não é necessariamente feita para te fazer quentinho no coração. E as pessoas acham que terapia serve para isso, para você sair bem. Entrar em contato com a própria vida, com as próprias questões, produz angústia. Muitas vezes você entra na terapia de um jeito, você sai pior do outro jeito. Mas, gente, se desenvolver É sofrer. não apenas sofrer, mas também passa pelo Uhum. sofrimento. E é isso, dói. Se desenvolver dói, né? E tem um último elemento, tá? Que é. O que eu esqueci? Peraí. Contato narcísico, a questão da terapia, como fazer quentinho no coração. E o terceiro elemento, eu esqueci. Eu suprimi. Mas eu posso falar, eu continuar falando. Ah, gente, que pena que suprimiu agora, que era algo importante que eu queria falar do chat GPT. Um minutinho, peraí que eu volto aqui. Não, À tranquilo. vontade. Contato narcísico. É, a questão da terapia, que... Lembrei. E tem um terceiro elemento, que é um efeito que a gente está vendo no chat GPT, que as pessoas acham que isso é um efeito terapêutico, que é o quê? Se você desabafa no banho, às vezes você tá bravo e você fala sozinho no banho, isso te Adoro. alivia. Então, às vezes, a pessoa tá falando com uma máquina, tá falando com uma tela, tá falando, sei lá, com um prompt, e isso alivia a pessoa. Isso não é culpa do É só de prompt. pôr pra É fora, só de pôr pra né? fora. É um espaço de escuta. Isso não foi, assim, o alívio da pessoa não foi mérito do prompt, não foi mérito da IA. Foi mérito justamente dessa pessoa ter conseguido Dela colocar pra fora. partilhar, né? Compartilhar, finalmente. E as pessoas têm confundido isso. E uma coisa que me assusta muito é que, por exemplo, no ano passado, 2024, eu fui no Congresso Brasileiro de Prevenção do Suicídio e lá foi debatido isso. Como nos Estados Unidos eles utilizaram essa IA para acolher ex-soldados de guerra que voltam traumatizados, e lá o sistema de saúde é precaríssimo e não tem quem acolher essas pessoas, colocaram eles para conversar com máquina e teve resultados positivos, né? E eu vi que aqui eles tentaram muito justificar esse uso, dizendo: como a gente não tem política pública para todo mundo, então a gente usa a máquina.
Já começou aí, errado o argumento aí, né? Não, calma lá. Se não tem política pública para todo mundo, ao invés da gente investir em A, vamos investir em política Nunca pública, público. gente, sim. Tem alguma coisa errada aí, tá? Enfim, acho que esses são alguns elementos para a gente pensar no problema do uso da máquina e da inteligência artificial no cuidado em saúde mental. Mas, Thiago, por exemplo, você acha que de alguma forma a IA ela consegue ser um aliado ou alguma ferramenta para o trabalho terapêutico e o psicólogo nesse tipo de casos, com relação a suicídio, entre outros? Você consegue ver ela como de alguma forma ajudando ou se aliando, nesse processo? Apenas e unicamente se ela for um instrumento auxiliar, tal como é a caneta para um psicoterapeuta que às vezes precisa anotar alguma coisa, para isso. Sim. Mas nunca para ser um agente que comanda ações. E isso é outro ponto importante também que diz muito respeito aos nossos tempos neoliberais, né? De enxergar que eh, as terapêuticas que dão certo são aquelas que a gente consegue transformar em números, que a gente consegue mensurar, que o indivíduo ele precisa ser entendido como uma empresa que precisa dar lucro, precisa ter um caixa, precisa ter um balanço financeiro positivo, e etc. E isso leva a gente a também compreender o ser humano como uma grande empresa em que a gente precisa aplicar técnicas nele, né? E aí a terapia vira grande um conjunto de técnicas que eu vou te adaptar para você, por exemplo, voltar a ser uma pessoa melhor numa sociedade doente, entendeu? E aí, assim, o perigo é esse, o ChatGPT acabar caindo nesse modelo de psicologia, que é uma psicologia adaptacionista, né? É uma psicologia que ela visa para a adaptação do indivíduo, sei lá, a uma situação de trabalho precarizada, a uma sociedade, por exemplo, racista, machista, patriarcal, etc. Te adapta àquilo, né? Assim, a gente vai usar algumas técnicas para conseguir te adaptar a uma situação como essa. Eu vejo o ChatGPT indo nesse momento para esse lado, entendeu? Assim, me Sim, preocupa bastante isso, bastante. perfeito. O que você falou Eu de. sou pessimista com isso. Não, tudo bem. Eu também não acho que é o caminho, não. Assim, eu não sou especialista. Mas eu acho que tem essa facilidade de ser 24 horas, qualquer hora que você for lá. E, às vezes o desespero vem de madrugada, não sei, Sim, e né? a gente tem o CVV que atende 24 horas É, por dia. Esse é o inclusive, ponto, é. né? E também não custar nada. Acho que você tem a versão gratuita, vai, do ChatGPT. E essa coisa que você falou acho que não tem um julgamento, não tem uma outra pessoa para julgar, né? Uhum. Não tem o julgamento da outra pessoa, né? Na Do verdade, é profissional. mais do que o julgamento. Você não tem uma outra pessoa. Uhum. No final, o que você está encontrando no chat GPT é você mesmo, né? É o conforto, né? E aí isso é preocupante. É você mesmo que você está encontrando ali, né? Então é isso que eu falo da preocupação da relação narcísica nessa hora. É uma relação de Uhum. espelho. É Narciso conversando com a própria imagem ali no final, Sim. né? Não tem esse impacto do outro, né? Então isso é uma questão para a gente refletir sobre a nossa atual geração. É uma geração que não está conseguindo entrar em contato com o outro, né? O que que acontece? Mesmo que esse outro diga, tô aqui para não te julgar, tô aqui para te acolher, você pode falar o que você quiser. A gente prefere a máquina Uhum. nessa hora, né? Porque, por exemplo, quando você falou do CVV, é, eu até pensei, falei assim, pô, por que que a pessoa recorreria a um chat e não para uma ligação e falar com alguém? Uhum. Eu pensei, foi exatamente na linha do Léo. Falei assim, pô, provavelmente a pessoa ela não quer esse julgamento, e entra muito no que você tá falando sobre o narciso, né? Então, realmente a pessoa ela só quer endossar o que ela tá sentindo, ou só realmente desabafar, e bem interessante nessa linha que você passa. É isso. Maravilha, maravilha. É, bom, Thiago, te agradecer pela, pela aula aqui. O tema não é fácil e a gente conseguiu, acho que, trazer de uma maneira um pouco mais, não vou dizer leve, mas mais consciente, né? Uhum. E eu acho que pode ajudar muita gente aí. E lembrando, se você está precisando de ajuda, ligue no CVV 188, que é um número. Depois o Thiago pode falar melhor aqui Uhum. todos os Sim, canais para procura de ajuda e prevenção. E cuide-se. Thiago, muito obrigado. muito Obrigado a obrigado. vocês, é um prazer, adorei aqui estar com vocês hoje, muito bom. Se você tem sofrimento mental grave ou conhece alguém que apresenta algum sofrimento mental grave ou comportamento suicida,
você consegue buscar ajuda em alguns canais importantes. Um deles é o CVV, que você pode acessar por via telefônica pelo Disque 188, ligação gratuita 24 horas por dia. Você também consegue acessar o CVV pelo site e por e-mail. Então, são 3 canais que você consegue por ligação telefônica, chat e e-mail. Se você conhece uma pessoa que está em sofrimento mental grave, está em crise, busque dispositivos do SUS, como pronto-socorro, hospital e os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. Nunca se esqueça de algo fundamental, que é a formação de redes de apoio. É necessário que uma pessoa que esteja em crise, ela tenha pessoas com quem contar. Por fim, você consegue encontrar serviços de saúde mental na sua região no site chamado Mapa da Saúde Mental. Então é mapasaudemental.com.br. É isso.